Olá, seja muito bem-vindo. E nesse vídeo eu vou te mostrar como o usuário responsável ele vai fazer um atendimento de um chamado que foi direcionado para ele por o gerente. Então, ele vai vir aqui em chamados, meus chamados. Aqui ele tem os botões de pesquisa. Aqui no caso ele tem 2 chamados recebidos para ele. Ele tem 2 planos aqui que foram adicionados por ele. E nesse caso, ele vai pegar aqui, por exemplo, esse último chamado que foi atrelado a ele. Ele vai clicar nesse botão aqui de solucionar. E depois que ele entra no chamado, ele vai ter algumas informações aqui, quando que foi criado, quanto tempo esse chamado foi criado, algumas informações. E ele vai ter aqui também a prioridade aqui para ele já verificar o status desse chamado. E depois disso, que ele verificar aqui o que está sendo pedido nesse chamado, ele vai vir e vai clicar aqui em acessar. E aqui ele vai ter algumas informações, ele vai ter o histórico de soluções, anexos e mensagens. Ele pode vir aqui agora verificar se o que está sendo pedido na descrição do chamado é algo simples. Ele pode clicar aqui em solucionar o chamado, descrever qual é o tipo de solução que ele está dando para esse chamado e pode clicar aqui no botão de selecionar, caso seja algo simples. Caso ele não consiga fazer diretamente da cadeira dele, ele precise adicionar outras pessoas, ele vai vir aqui e vai incluir um plano de ação. Então ele vai clicar em incluir plano de ação, vai vir esse pop-up, tem certeza que deseja incluir um plano de ação, você vai clicar em confirmar. E aqui agora vai abrir para ele uma nova janela chamada plano de ação. E aqui no plano de ação ele pode adicionar aqui vários planos. Então eu vou adicionar um plano e nesse plano eu vou dizer aqui o que vai ser feito para resolver esse plano. Se porventura você precisar adicionar uma outra gerência, você vai clicar aqui, você vai escolher qual é a gerência que você quer. Eu vou colocar, por exemplo, comunicação e marketing e vou dizer qual é o responsável por esse atendimento dessa gerência. Então vai ser o Leandro que vai resolver. O que o Leandro vai fazer? O Leandro vai precisar criar algum tipo de informação. E depois disso eu vou direcionar uma data. Qual é o prazo que o Leandro vai ter para direcionar e para finalizar esse plano de ação? Eu vou dizer que vai começar hoje e ele vai ter aqui 5 dias para resolver. Eu vou clicar em salvar plano. O plano foi adicionado com sucesso. Eu posso adicionar mais um plano, plano 2. Por quê? Porque esse chamado eu preciso que mais uma outra pessoa se envolva. Eu preciso que a auditoria interna também participe. E vou dizer aqui que o Leandro da auditoria interna vai resolver. Eu vou colocar mais uma vez a data e vou dizer que esse funcionário ele tem também até o dia 4 para ele resolver isso. Aqui eu posso vincular o plano de ação, eu posso deixar ele separado. Eu vou deixar ele separado e vou clicar aqui em salvar plano. Então, eu já criei 2 planos de ação para esse chamado. Então, o plano de ação ele vai funcionar dessa forma. O usuário ele vai criar um plano onde ele pode adicionar outras gerências e outros colaboradores para resolver esse problema, caso envolvam outras gerências para resolver esse chamado. Então é dessa forma que vai funcionar o plano. Depois disso, você vai vir aqui em histórico de chamado, os planos de ações já foram criados e dessa forma imagine que já tramitou o prazo e já foi tudo solucionado. E agora a gente vai resolver esse chamado. Todos os planos já foram atendidos. Depois disso, o que cabe para esse usuário responsável é solucionar o chamado. Ele vai clicar aqui, vai dizer que o chamado foi atendido e vai clicar em solucionar. Ele vai te dar uma informação dizendo que os planos estão abertos, mas nesse caso a gente vai clicar em dizer que sim e o chamado foi finalizado. Percebam que ele não está mais aqui. Se eu vir aqui no status e clicar em chamado resolvido, clicar em pesquisar, o chamado vai aparecer aqui para mim, que ele está sendo resolvido. E depois disso, o chamado vai agora para o usuário que criou e ele vai validar a solução que foi desenvolvida por esse usuário. É isso, eu espero que tenha sido claro. Até o próximo vídeo. Tchau!